Apesar do grande contributo que a comunidade judaica dera ao país, na ciência, nos descobrimentos e na atividade comercial, a instauração da Inquisição em 1536 obrigou à partida dos judeus portugueses. Terminava um tempo de convivência e tolerância, começava a diáspora judaico-portuguesa. Saindo para o mundo, vão ser os primeiros promotores de uma certa forma de globalização. Os judeus portugueses, que já não são judeus, são cristãos novos, vão dar um contributo inestimável em todo lado onde vão se instalar, não é? E a dimensão dessa dispersão é praticamente mundial. Um judeu, como judeu, em Istambul, Salónica ou no antigo Império Otomano, podia negociar, e negociava, com o cristão novo de Lisboa, da Índia ou do Brasil. E, portanto, estabelece uma rede comercial extremamente, podemos chamar de moderna. São homens e mulheres que transportam duas identidades, a cristã nova, do Portugal de onde fugiam, e a do judaísmo, onde regressavam nos novos territórios que os acolhem. Nós temos uma Grácia Nassi no Império Otomano, por exemplo, não é? Temos em Salónica o Amato Lusitano, temos em Amsterdão Spinoza, que nasce já em Amsterdão, mas que é filho de portugueses. Temos, por exemplo, em França, Camille Pissarro, que é o grande paisagista e que é também de origem de Bragança. Temos muitos médicos, muitos filósofos, muitos pensadores e essas pessoas, de facto, vão ter um papel muito importante a nível das comunidades onde vão estar, não é? Mas também a nível do próprio judaísmo. E depois há uma terceira consequência também muito importante, que é essas pessoas vão criar, como cristãos novos, comunidades em países onde os judeus tinham sido expulsos e, portanto, vão dar origem a novas comunidades, por exemplo, Londres, várias cidades da Alemanha, em França. Marrocos foi um dos destinos preferenciais dos judeus que foram expulsos da Península Ibérica, de Espanha e de Portugal, no fim do século XV, porque é uma região que está muito próxima, logo do outro lado do Mediterrâneo, e, portanto, logicamente, que era fácil passar para esse território, e, além disso, foram bem acolhidos pelo próprio xerife e pelo rei de Marrocos, que governava a região, porque eram pessoas que tinham conhecimentos, que tinham poder económico e, portanto, foram muito bem recebidos pelas autoridades muçulmanas. Os judeus estavam, de facto, autorizados, tinham um estatuto especial, mas estavam autorizados a permanecer, portanto, em bairros à parte, como nas nossas judiarias, que no caso de Marrocos se chamam Melá, portanto, tinham os seus bairros próprios, onde se estabeleciam e onde tinham a sua vivência particular. Os Adib é uma família que vivia quer em Espanha, quer em Portugal, mas encontramos os Adib, por exemplo, na Praça das Amor. Eles vão ter o monopólio do cargo de rabi. Famílias de origem espanhola, como os Ruth e os Benzamerro, dirigiam a vida social e religiosa dos judeus nas praças portuguesas e estabeleceram importantes laços comerciais entre os dois lados do Mediterrâneo. Não obstante a expulsão, essas grandes famílias continuarem ao serviço dos reis e terem correspondência diretamente, por exemplo, com o Dom Manuel ou com o Dom João III. A partir de Istambul e Cairo, algumas famílias sefarditas rumaram para o Oriente. Atraídas pelo comércio de especiarias, estabeleceram-se em Cochim, onde foram bem recebidas pelo Rajá. Eu lembro de uma família que se chamava Real, de outra que se chamava Sul, de outra que se chamava Narbona e que acabaram, depois da expulsão geral, de migrarem até ao Oriente. De qualquer forma, estas pessoas falam português. Existe a sinagoga de Cochim, que é a mais conhecida, a sinagoga Paradesi. Existem as famosas tábuas dos judeus de Cochim, que estão escritas no antigo Malayala e que só há pouco tempo foram decifradas em forma correta por um especialista local. Desta comunidade restam agora 4 viúvas idosas. Todos os outros elementos emigraram para Israel. Os primeiros portugueses a pôr os pés em Nova Iorque eram judeus, um grupo de 23 passageiros judeus fugidos da Inquisição portuguesa no Brasil, que foram parar por engano aos confins do Novo Mundo, porque o destino que pretendiam era, de facto, Amsterdão, na Europa. Chegaram a 27 de setembro de 1654 num navio francês, o Saint Charles, cujo capitão era Jacques de Lamotte. A cidade chamava-se então Nova Amsterdão, pois era uma colónia holandesa. 10 anos depois será tomada pelos ingleses e rebatizada Nova Iorque.
Estes judeus, oriundos de Amsterdão, vinham de Pernambuco, que fora tomada pelos holandeses em 1630. Em 1654, porém, os portugueses reconquistam Pernambuco. Estes judeus portugueses vindos de Amsterdão para explorar o negócio do açúcar no Brasil decidem fugir de novo, mas em vez da velha Europa, vão parar ao Novo Mundo. Sem meios para voltar à Holanda, decidem ali ficar. Os nomes de família desses primeiros judeus americanos são nomes portugueses: Dias, Costa, Cardoso, Faro, Ferreira, Fonseca, Gomes, Lucena, Navarro, Nunes, Henriques, Machado e Maduro, Mendes, Mesquita, Pacheco, Peixoto, Pereira, Pinto, Penha e Seixas. São eles que fundam a primeira congregação judaica de nome Shearith Israel, Resto de Israel, que ainda hoje existe em Nova Iorque com a sua belíssima sinagoga construída em 1730. A tradição sefardita mantém-se na sinagoga portuguesa e espanhola, como se chama ainda hoje. Também se mantém intacto o cemitério comprado em 1682, onde as lápides ainda guardam inscrições em português, espanhol e inglês. A última inscrição data de 1796 e é em português. O primeiro chefe espiritual da congregação foi Saúl Pardo, que oficiou entre 1685 a 1702, e a língua portuguesa na sinagoga manteve-se até princípios do século XIX. Este é o Sefer Torá que o maestro Álvaro Cassuto doou ao Museu Judaico de Lisboa. Um Sefer Torá contém os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Pertenceu à sinagoga portuguesa de Hamburgo e é do século XVIII. É uma das peças fundamentais para o núcleo da diáspora judaica portuguesa no museu. É de tradição sefardita e, portanto, quem o escreveu no século XVIII, não sei, mas é certamente uma pessoa ligada à comunidade judaica portuguesa de Hamburgo ou de Amsterdão. Os meus antepassados diretos, Cassuto, por via paterna, estiveram em Hamburgo desde 1808. O meu trisavô instalou-se em Hamburgo, vindo de Amsterdão. Antes de estarem em Amsterdão, estavam em Florença e em Livorno. O meu antepassado se mudou de Livorno para Amsterdão, sabe-se quem é. E antes disso há um hiato, há um período em que não se sabe onde é que estiveram, mas a verdade é que no século XV, em 1482, Dom João II deu autorização a um judeu chamado Isaac Cassuto, que vivia aqui na judiaria em Lisboa, de fazer obras nas suas propriedades que tinha na judiaria, e essa autorização consta da Torre do Tombo. Em 1938, quando houve a Kristallnacht em Hamburgo, a Kristallnacht foi a noite em que as sinagogas foram todas vandalizadas pelos nazis. O meu tio-avô, o irmão do meu avô, que ficou em Hamburgo e que passou lá parte da guerra e depois foi deportado para Auschwitz, onde morreu, decidiu, com os seus amigos, irem lá à sinagoga, retirar os objetos, levarem para casa. E no caso do meu tio-avô, ele decidiu entregar o Sefer a uma prima que não era judia e que não tinha qualquer receio que a sua casa fosse assaltada pelos nazis. Após a guerra, em 1953, a família Cassuto foi visitar a família Alemanha e trouxeram com eles o Sefer Torá, que foi deixado no Museu Judaico de Amsterdão. Eu pensei que, estando em vias de criação do Museu Judaico em Lisboa, e como eu vivo aqui e como há uma relação direta entre o meu tio-avô, que era descendente dos judeus portugueses de Hamburgo, e que é um elo de ligação entre este Sefer em concreto e a minha família, não é? De entregar ao Museu Judaico em Lisboa. Da coleção de Roberto Bachmann, um apaixonado pela história da diáspora sefardita, vem este quadro dos meninos Lopes Soaço. Os Lopes Soaço eram comerciantes e banqueiros sérios e leais a Guilherme III da Casa de Orange e, por isso, muito bem considerados nos Países Baixos. É a história fascinante da família Lopes Soaço, originalmente Lopes Soto, que partiu de Portugal e veio parar
exatamente a Amsterdão, onde havia maior concentração, não é, de cristãos novos portugueses, muitos dos quais depois se rebatizaram, não é, para voltar ao judaísmo. Lopes Soaço, o pai dos meninos retratados, mandou na altura fazer 5 cópias deste quadro, uma para cada um dos filhos. A comunidade portuguesa de Amsterdão tinha rabinos portugueses, com destaque para o famoso rabino Menasser Ben Israel, imortalizado pelo traço de Rembrandt. Na Itália, os judeus estavam agrupados em 4 ou 5 cidades, como Livorno, Veneza, sobretudo, também, não é? E outras mais pequenas, não é? Onde os judeus se encontravam muito bem. Esta gravura representa a grandiosa sinagoga de Livorno, infelizmente destruída na Segunda Grande Guerra pelos nazis. Em Livorno se estabeleceram muitos cristãos novos portugueses que aqui voltavam ao judaísmo. Tem uma ligação com os judeus portugueses que estavam em Tunis. Tunis era uma cidade próspera naquela altura da África do Norte. E então há muitas famílias tunisinas, judaicas tunisinas, que casaram com judeus de Livorno. Os judeus portugueses marcaram grandemente, não é, a vida intelectual e a vida comercial nas cidades onde se assentaram. O retrato do jovem cristão novo Jacob Baruch de Carvalho, no dia do seu casamento, é uma declaração de orgulho e desafio, desde a ponta dos cabelos à ponta dos dedos, com a joia que estava proibido de usar. É o filho de uma família do Porto, os Carvalhos ou Carvalhos do Porto, não é? Que exatamente fez esta fotografia pintada, naturalmente, na véspera do seu casamento. Havia restrições, naturalmente, sobre a indumentária dos judeus, mesmo em dias de festa. Portanto, era uma pequena revolta, não é, de tantos condicionalismos para vestir. Este quadro passou pelo Museu Judaico de Nova Iorque, mudou de mãos diversas vezes e assistiu a momentos dramáticos na Itália sob a ocupação nazi. O nosso retrato estava em casa destes Roques, que era uma família parente por casamentos sucessivos com os Carvalhos. E então o que aconteceu foi que apareceram lá uns alemães, os nazis, em casa e assaltaram essa casa e mataram o dono da casa, os Roques, e tudo quanto lá havia, inclusive alguns que não sequer eram judeus, mas que eram serviçais e gente que moravam com a família lá. O quadro regressou enfim a Portugal depois do exílio a que a família Carvalho fora obrigada. Para nós é muito importante que as peças também contem a história e contem a história das pessoas e a história da época também. São pessoas que souberam transformar a sua tragédia em força.